professor Tácito, General T. Como é que você está? Boa noite, tudo tranquilo? Boa noite, boa noite. Vamos dar muito conteúdo para esse pessoal aí hoje ou não vamos? Vamos lá, conteúdo é com a gente. Já vi Bora aí discutir o um Cleiton pouquinho. Xavier, tá aí na live. A galera tá chegando. Vamos fazer o seguinte, galera que tá aí, ó. Primeira coisa, tem um aviãozinho na parte inferior aí do celular de vocês. Vamos pegar, clicar no aviãozinho e compartilhar aí com o máximo de pessoas, convidar bastante gente, porque hoje a gente tem uma presença ilustre aqui com o nosso General T, que vai trazer conteúdo de qualidade para você que é estudante de educação física, estudante de nutrição, que já é formado, né, que trabalha com personal training, que trabalha com nutrição esportiva, tá joia? Porque hoje o nosso palestrante, ele é de ambas as áreas, tanto na área de nutrição quanto na área de educação física. Então vamos aproveitar, clique no aviãozinho, vamos convidar a galera, convidar geral, porque tem muito conteúdo porrada aqui, conteúdo atualizado para todos vocês hoje, tá? Então vamos mandar bala. Ele vai falar um pouquinho também do livro dele, recente, o livro que ele acabou de lançar. Então nós vamos discutir muita coisa na live de hoje. Já aproveita, pega papel e caneta, tá? Porque depois não adianta chorar, não. Perdi o conteúdo. Então vamos aproveitar o máximo aí. No finalzinho a gente vai abrir para perguntas também. Então vamos aproveitar aí hoje o professor Tácito. Estou compartilhando aqui geral, hein, Tácito? Vamos lotar essa live aí hoje, hein? Tô vendo aí a galera entrando, Maurício Menicati, os meus cabos, Cabo Cance, Cabo Suede. Meu exército está crescendo cada vez mais. E hoje você tomou sua glutamina de manhã? Com água, limão, e esperei a gratidão. É. E Só o que a box? gratidão Fez nunca box vem. hoje? Fez o box hoje? Não, hoje eu só treinei ferro, só puxei ferro. Ah, você Eu tá em Santos, né? tô em Santos. Aí é surf, né? Fez um surfzinho hoje ou não? Pô, o mar tá colado, não tem onda. Ah, Tem- nossa. E tá muito frio aí? Não, rapaz, aqui tá bom. Hoje, a hora que eu fui treinar, tava 20 graus. Depois, a hora que eu fui passear com o Hum. cachorro, tava 24 para 26. Tranquilo. Ah, legal. Agora, Curitiba tá castigando, viu? Ah, imagino. Nossa, eu vi lá as reportagens, o bicho tá frio mesmo. Eu vi outro dia você fazendo uma live lá com todo encapotado. Eu falei, meu Deus do céu, o bicho Rapaz, pega teve, aí. teve um dia que eu cheguei para treinar, tava 0 e -4 de sensação térmica. Coloquei a mão na barra, quase grudou. Rapaz, mole não. Ai, ai. Pessoal, vamos começar então, tá? Eu vou me apresentar primeiro, para quem não me conhece, que deve ter muitos, a maioria deve ser seguidor do professor Tácito. E aí depois eu vou pedir o Tácito para se apresentar também, tá bom? Para vocês se conhecerem um pouquinho, né, o meu trabalho, que é do MBE Brasil. Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Ricardo Freitas, tá? Eu sou formado em Educação Física, tenho meu mestrado em Bioquímica do Exercício e o doutorado em Biologia Molecular. Atualmente eu sou professor da Universidade de Pernambuco, tá? Eu trabalho no curso de fisioterapia, trabalho com a disciplina de fisiologia do exercício, metodologia da pesquisa e bioestatística. E também dou aula no programa de mestrado e doutorado em ebiatria da UPE, da Universidade de Pernambuco, e trabalho com as disciplinas aí de metodologia da pesquisa, bioestatística e revisão sistemática. Para quem não conhece o meu trabalho, tá? Eu tenho um livro, tá? Que é na área de biologia molecular aplicada ao exercício físico. Foi um fruto aí do meu doutorado também. Tá? Depois, quem tiver interesse, é só mandar um direct para mim, ok? Mais uma vez, quero agradecer aí o professor Tácito pelo aceite do convite. Gostaria que você se apresentasse, porque o currículo desse cara aqui é enorme. Então, acho que ele tem que se apresentar e falar um pouquinho do seu livro também, antes da gente começar propriamente dito a live. Professor, a palavra é sua. Bem-vindo aí. Bom, eu sou o professor Tasso, amigo do professor Ricardo. Aí. Não,
profissional de educação física, sou nutricionista, tenho mestrado e doutorado em ciências do esporte, tenho pós-doutorado em exercise science na Appalachian State University. Sou professor associado da Universidade Federal do Paraná, responsável pelas disciplinas de nutrição esportiva, treinamento esportivo, suplementação aplicada à saúde e uma disciplina inédita que eu criei, que foi a primeira universidade federal que tem essa disciplina, que se chama Jiu-Jitsu. Então, foi uma disciplina que eu criei lá e, historicamente, eu sou introdutor do Jiu-Jitsu na Universidade Federal do Paraná. Então, isso aí eu levo para o túmulo comigo, ninguém me tira. Ai, ai. E o livro? Mostra o seu livro aí, tá Pois na mão o é, seu livro? tem o livro, porque eu tô. A editora ficou de mandar para mim, ainda não chegou, e o meu exemplar ficou lá em Curitiba. Mas a editora está Certo. mandando aí, que eu preciso mandar um autografado para o meu amigo Fernando Sardinha. Preciso mandar para ele, senão ele Ah, chora. fala um pouquinho do seu livro, então, para o pessoal que está ouvindo aí. Então, esse livro, ele é o que tem de mais atual com relação na área da suplementação esportiva. Foi um livro escrito pelo meu laboratório, então eu coloquei os meus orientandos, os meus mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos, e cada um deles pesquisa numa área relacionada com a suplementação esportiva. Então, uma boa parte desse livro é fruto do laboratório, né? Experimentos que nós fizemos com cafeína, com betalanina, com nitratos, com creatina, né? Então, tem um monte de coisa aí que a gente fez e que eu acho que a gente tem a obrigação de passar o conhecimento à frente, né? O conhecimento ele não pode ficar preso numa caixinha, né? A gente tem que abrir isso. E eu convidei alguns amigos, alguns pesquisadores nacionais, outros internacionais. Então, tem um capítulo sobre proteínas que eu dividi com o meu amigo Lancha Júnior, né? Escrevemos juntos. Tem um capítulo de carboidratos que coloquei meu pós-doutorando Hagami para escrever junto com o Alan Aragon, lá da Califórnia. Tem a participação do Steven McNaught, que era o professor da disciplina de nutrição esportiva lá na Appalachian. Tem a Lu Lancha, com o pessoal que ela convidou, um capítulo muito bacana sobre probióticos. Tem a participação do Marcelo Rogero, que é o craque da nutrigenômica. Tem o Marcelo Paz de Barros, falando sobre estresse oxidativo, suplementos antioxidantes. Então, assim, o livro está muito bacana. É um livro objetivo, né? E o subtítulo dele, ele é bem atraente, porque chama Fatos e Evidências. Porque hoje em dia a gente vê muita curandeirice por aí, né? Muita síndrome de Dunning-Kruger aumentando cada vez mais, né? Em escala geométrica. Até hoje eu fiz um post sobre isso, certo? Sobre os pseudocientistas. Hoje em dia todo mundo quer ser cientista, todo mundo acha que é expert em alguma coisa. E esse povo está muito longe da ciência, né? E uma frase que eu repito muito é: ciência não é crença. Então não adianta, né, você pensar em axiologia, porque com os fulano de tal deu certo, porque no meu amigo eu vi. Então isso não existe, né? A gente tem que parar com essa axiologia e olhar as coisas à luz das evidências, né? Eu bato muito nisso. E acredito que você também, como professor de bioestatística e metodologia da pesquisa, né, não tem como fugir disso. É uma coisa que é importante, né? É o acesso à informação, que hoje, né, praticamente todo mundo tem o acesso à informação, não só o estudante, o formado, mas até a pessoa leiga ela tem acesso à informação. E a informação hoje ela é muito fácil. Só que o grande problema é o que você falou, né? O aluno, seja de educação física, de nutrição, e o profissional, ele tem obrigação de saber, né? Conhecer a diferença entre, né, o que é uma boa evidência científica e o que é uma evidência científica ruim. E isso acabou exigindo, né, do estudante e principalmente do profissional, né, que está ali na linha de frente para atender o seu aluno, ele tem que agora
que entender um pouco de metodologia científica, um pouco de bioestatística, porque são esses dois pilares que vão fazer com que, na hora que ele leia um artigo científico, ele vai saber se aquele artigo científico ele é de boa qualidade ou de má qualidade. Então, acabou exigindo algumas habilidades que até há certos anos atrás, nós, vou dar o meu exemplo, né, que eu formei já tem 20 anos, na época a gente não dava tanta atenção na disciplina, né, de metodologia e de bioestatística. Por exemplo, quando eu tive metodologia, o que eu aprendi era a regra da BNT, Vancouver, que hoje a gente não serve praticamente para nada, que a gente tem software que faz isso de forma automatizada. E é o que você mesmo falou, na disciplina minha de metodologia, eu trabalho basicamente com prática baseada em evidência, que é uma parte mais aplicada, né, que o aluno vai pegar as evidências e colocar na sua prática profissional. Isso acaba deixando a disciplina muito mais atrativa e, do ponto de vista prático, quando ele formar, ele vai utilizar isso para o resto da vida dele, que ele consegue aí se manter atualizado de forma independente. E eu tenho certeza que, com o seu livro, né, você não fez diferente, baseado nas melhores evidências. Então, acho que para quem é aluno, para quem é profissional, né, ler o seu livro, ter o seu livro, ele acaba se mantendo atualizado, né, e de forma muito simples e prática, conforme você mesmo disse. Então, acho que essa é uma das grandes vantagens, principalmente para aquele aluno, para aquele profissional que não sabe inglês, que a gente sabe que uma das barreiras é o idioma, é o inglês. Né? Além da metodologia, além da bioestatística, ainda tem a barreira do idioma. Então, acho que esse tipo de contribuição que você vem fazendo, que eu venho fazendo aqui nas redes sociais, acho que isso é de suma importância para o estudante e para o profissional de educação física e de nutrição. Então, pessoal, prepara aí, que agora a gente vai discutir evidência do mais alto nível na live de hoje, tá bom? Tasto, vamos começar falando um pouquinho, né? A nossa live hoje é exclusiva aí de creatina, então nós vamos desmiuçar bastante esse suplemento, porque existe ainda muita dúvida, tanto do estudante quanto do profissional de nutrição e de educação física, sobre o papel dele. Né? A gente sabe, né, o real papel, mas alguns detalhes que passam batido, a gente não se discute muito. E eu gostaria de fazer a primeira pergunta para você, sobre o papel da creatina na melhora da força. E quando a gente faz essa suplementação de creatina, né, será que a gente consegue de fato otimizar o ganho de força e ter alguma implicação, tá, sobre as adaptações neurais induzidas pelo treino de musculação? Então, eu gostaria que você fizesse esse paralelo, só da suplementação de creatina e depois a suplementação de creatina associada ao treino de musculação. Tá. Curiosamente, a gente tem que voltar um pouquinho na história para o pessoal poder entender a origem da coisa. Né? A creatina ela foi descoberta em 1832 por um químico francês chamado Chevreul. Né? E eles investigaram, curiosamente, naquela época eles faziam eram jogos dos nobres que faziam a caça-raposa. Né? Então eles tinham raposas que eram criadas em cativeiro, que ficavam ali quietinhas, e as raposas que eram caçadas. E, curiosamente, quando eles analisaram o conteúdo de uma substância que continha dentro do músculo dessa raposa, né, principalmente a raposa que participava da caçada, eles viram que tinha uma substância lá, que eles acabaram dando o nome de creatina, e essa substância ela era mais presente nas raposas que participavam, né, que eram caçadas e não aquelas que eram criadas em cativeiro. E aí eles, de cara, observaram isso. Olha, isso aqui é uma substância que está presente no músculo, mas parece que no músculo exercitado ela aparece em maior quantidade. E a partir dali, né, vários pesquisadores, Hansi Pettenkofer, Hunter, um monte deles, começaram a estudar a creatina, mas a creatina, logo em seguida, estudaram a creatinina e o seu metabolismo. Né? Isso foi obra do Andrew Hunter, que foi um canadense, foi o primeiro a fazer uma monografia sobre o tema. Mas a creatina ela foi ficar conhecida, na verdade, a partir de 1992, porque um corredor naturalizado britânico ele ganhou os 100 metros rasos nas Olimpíadas
E ele atribuiu o sucesso e o aumento da massa muscular dele à suplementação creatina. Esse mesmo corredor, o Linford Christie, ele havia chegado em quarto lugar nas Olimpíadas de Seul, bem atrás do Ben Johnson. E depois ele aparece, né, na Espanha com uma massa muscular bem mais avantajada e assombrou o mundo, né, porque o cara evoluiu muito, uma vez que o Ben Johnson, né, foi proibido, foi banido. E aí ele relatou que a grande a grande suplementação, né, que ele tinha feito, aliado ao treinamento, tinha sido a creatina. E todo mundo ficou abismado com aquilo, né? Então, a partir de 92, todo mundo começou a querer saber o que era creatina, creatina, creatina. Passaram-se 2 anos e viram que a coisa não era bem assim, porque o Linford Christie ele foi pego no antidoping e, em vez da creatina, o consumo foi de nandrolona, né? Então, foi pego no antidoping e tudo mais. Mas já tinha dado esse boom inicial da creatina e todo mundo começou a pesquisar, né? A creatina ela já foi proibida, ela já foi banida, né? Teve diversas já ocorrências com ela, mas ela foi sobrevivendo, as pesquisas foram evoluindo e no início o objetivo era verificar como é que a creatina poderia auxiliar no treinamento de força. Tanto o treinamento de força, de potência, força máxima, potência e a hipertrofia como consequência, né? E a creatina, ela era vislumbrada no início na área esportiva e depois começou a ser vislumbrada na área do bodybuilding, do fitness, né? E aí surgiu, logicamente, um modelo teórico, né, do porquê a creatina funciona. Então, a teoria, né, o modelo teórico é muito simples. Você aumentando essas concentrações de creatina fosfato no músculo, e a gente precisa também lembrar o seguinte, que a creatina ela é produzida uma parte pelo nosso organismo, né, por reações de metilação daquilo que nós ingerimos, principalmente produtos de origem animal, né, carnes, peixes e tudo mais. E ainda tem a creatina que a gente pode absorver pela suplementação. Então, assim, a creatina por si só ela não serve para nada. Então, essa creatina ela precisa entrar na célula muscular, ela entra por um complexo proteico chamado gama-aminobutírico, coloca ela dentro da célula e imediatamente ela é fosfatada. Ou seja, ela recebe um fosfato inorgânico que a gente chama de grupo fosfaril. E aí ela se transforma no músculo em creatina fosfato. Então a gente estima mais ou menos que de 95 a 96% de toda a creatina que se encontra no músculo, ela se encontra na forma de creatina fosfato. Ponto. E uma vez que essa creatina fosfato ela é mediada por uma reação enzimática, né, de uma enzima chamada creatina quinase, ela se transforma em creatina mais PI, mais fosfato inorgânico. E esse fosfato inorgânico, então, ele serve para ressintetizar aquele ATP que foi gasto para gerar energia para todas as atividades, gerando ADP, né? Então, esse fosfato inorgânico, quando ele incorpora no ATP, ele faz a ressíntese do ATP. Então, assim, qual é o modelo teórico do sucesso da creatina? É a regeneração do ATP. Como a gente produz por volta de 1 grama, ingerindo os alimentos mais 1 grama, mais ou menos por dia o corpo produz por volta de 2 gramas. Mas ainda assim não é suficiente. Então, a gente precisa suplementar com a creatina para aumentar essas concentrações plasmáticas para que a gente tenha esse efeito. E aí, a creatina ela não é a bulletproof, né? Não é a substância mágica. Ela simplesmente te dá condições de repetir mais ou encurtar mais o espaço de intervalo entre um exercício e outro. A longo prazo, você aumentando a densidade do treino, você acaba aumentando o trabalho. E esse aumento do trabalho proporciona por si só
esses ajustes neurais da força e, consequentemente, de uma forma crônica, né, a hipertrofia. Então, em um primeiro momento, o ajuste neural vem pelo próprio aumento de trabalho, né? O indivíduo acaba aumentando as cargas de trabalho, aumentando as repetições. Então, o ajuste neural ele vem de imediato com isso. E depois, de uma forma crônica, com uma série de variáveis que precisam ser controladas, a gente pode ter hipertrofia do músculo esquelético. Então, assim, em resumo, né, a ação da creatina se dá por essa maneira. Lógico, o início ele ocorreu com esse objetivo. Hoje, a creatina está indo muito além disso, né? Eu tenho um doutorando meu que defende agora, talvez dia 29 desse mês, e a gente tem dados excepcionais com relação à creatina e aspecto cognitivo em idosos. Então, eu tenho 2 doutorandos nessa linha de frente, né? O outro vai defender daqui a um ano, porque ainda quero mandar, ele está indo para o Canadá o ano que vem, esperando só acomodar essa pandemia. Ele vai ficar lá um ano com o Stuart Phillips, né? Depois ele volta, o Stuart Phillips vem para o Brasil e o Stuart Phillips vai compor a banca de doutorado dele, que vai ser inédito isso na UFPR, acredito que no Brasil também, porque vai ser uma defesa que vai ser toda feita em inglês e a arguição em inglês também, né? Então, esses 2 doutorandos, eles estão estudando como a creatina, além de melhorar o aspecto de força, minimizar a sarcopenia e a dinapenia nos idosos, ainda ela está interferindo no processo cognitivo. E a gente já tem dados, a gente já tem uma publicação, um piloto que a gente publicou, né, que está sendo muito citado, que a gente viu um aumento da função cognitiva nesses idosos que foram suplementados com creatina. E o interessante é que esse estudo é longitudinal, porque o doutorado ele demora 4 anos, né? Sim. E a gente fez esse estudo dentro de um asilo, numa cidade próxima a Curitiba, chamada Irati. E a gente conseguiu ali mais de 80 idosos. Tanto que a gente teve até que refazer alguns testes, porque alguns morreram nesse percurso, né? O problema é trabalhar com idoso é esse. Mas a gente tem dados muito importantes, que logo, logo estarão publicados, né? Partindo da defesa desse mês. E na defesa do outro doutorando, a gente vai ter marcadores bioquímicos também, que a gente vai usar para embasar tudo isso que a gente está achando e divulgando agora. Então, a gente está contribuindo para esse foco da creatina bem além daquilo que as pessoas costumam ouvir, né? Que é para aumentar a força, para aumentar a massa magra, né? Para a área do fitness e tal e coisa. Então, a gente focou numa outra área. E agora, eu estou desenvolvendo um projeto novo que vai ser muito mais ousado, né? Que inclusive a gente vai ter a apresentação desse projeto no dia 19 por uma candidata, né, ao doutorado. E a ousadia agora eu quero ver se a creatina, mais o treinamento de força, mais a betalanina, se elas conseguem minimizar o avanço de demência. Então, falando da metodologia da pesquisa, né, qual vai ser o critério de inclusão desses participantes? Todos têm que ter demência, Alzheimer e outros, né? E aí nós vamos ver se existe ou não um efeito sinergístico da creatina mais a betalanina e o principal efeito, que é o exercício, que isso a gente já viu, né? Sim. Então, se aumentou o aspecto cognitivo nos idosos, será que a gente consegue interferir no idoso portador de demência? Né? Então, assim, o cientista ele tem que buscar desafios, né? A gente não pode ficar ali estagnado fazendo aquilo que todo mundo faz. Então, a gente tem que procurar dar, às vezes, um pulo um pouquinho maior que a gente está acostumado a dar, né? Então, tem gente que fala assim, cuidado, você vai dar um passo maior que a perna. Não, eu não quero dar um passo, eu quero dar um salto bem maior que a perna. Né? Esse é o objetivo.
O que eu achei bem interessante no que você abordou, primeiro foi as duas vertentes, né, que você apresentou, né, praticamente três vertentes, né, o uso, né, a suplementação da creatina no esporte, que foi logo o início, né, da utilização da creatina, seguido aí, né, do que acredito, né, que a maioria das pessoas tem mais conhecimento sobre a suplementação de creatina, que é no uso do fitness, principalmente aí os profissionais de educação física que já trabalham na sala de musculação, com personal training, e uma outra vertente, né, que é a terceira vertente, que é a parte aí, para a terceira idade, né, em relação à parte cognitiva. Então, acho que se a gente pensar mais do ponto de vista prático, né, uma vertente aí para o pessoal da nutrição, mais da nutrição clínica. Acredito que vale a pena, né, os nutricionistas se aprofundarem nesse tema, principalmente o nutricionista que atende o pessoal da terceira idade. E aí eu gostaria de também, né, destacar mais a parte do fitness, principalmente a que eu tenho mais conhecimento em relação às outras, é que você mostrou bem e destacou o papel, né, da creatina isolado, né, sem o treinamento, né, Tá? ele não vai conseguir, né, gerar a melhora de força. A gente tem que associar ao treinamento, ou seja, que o papel da creatina ela potencializa, Tá. né, o ganho de força e a hipertrofia. Aí uma coisa que é interessante, principalmente para o profissional de educação física, o personal trainer, é que qual que é o nosso papel quanto personal trainer? É manipular de forma assertiva as variáveis do treino, e aí volto a lembrar, baseado nas melhores evidências científicas, ou seja, a gente vai ter que individualizar o treino do nosso aluno na prática e orientar, conversar com o nutricionista do aluno para falar, ó, em qual fase da periodização o meu aluno está, o quando que é recomendado fazer a suplementação da creatina. Então perceba, tá, para o profissional de educação física a importância do conhecimento técnico do treinamento e mais da parte da suplementação, da parte da nutrição. E aí, Tasso, eu gostaria de voltar até uma discussão sobre a hipertrofia. Você acha, na sua opinião, em relação à hipertrofia, a creatina, é que a gente sabe que a creatina tem esse papel de retenção hídrica intramuscular, você acha que esse efeito de retenção hídrica da creatina por si só, ela estimula, tá? Estimula a hipertrofia? Pensando um pouco aí, né, na teoria, né, que quando a gente aumenta, né, tem o acúmulo de água intramuscular, a gente acaba estimulando as integrinas ali no citoesqueleto, que a gente tem hoje, né, algumas evidências mais in vitro que isso pode desencadear uma sinalização de hipertrofia muscular. Na sua opinião, você acha que essa hipertrofia ocorre mais pelo acúmulo de água ou pelo próprio estímulo do treinamento mesmo? É uma resposta longa. Se eu tiver tempo, eu vou fazer. Vamos fazer mais resumido, então, que tem muita pergunta Você está ainda. percebendo, mas você está falando, eu estou escrevendo aqui. Né? Eu tenho mania, porque eu vou já. Você vai falando, eu vou escrevendo, para depois eu não perder o fio da meada aqui, já vou colocando as coisas que são importantes. Né? Então, a primeira coisa, antes de falar da creatina, vamos falar da parte da hipertrofia. Né? Você falou com relação ao treino e falou do edema, né? Dessa parte da hidratação. Isso aí está ligado. Eu não posso distanciar os dois. E é uma discussão que eu tive numa live com o Stuart Phillips, ano passado, e que eu tive agora há pouco tempo. Então, assim, se a gente for ver as hipóteses da hipertrofia, hipóteses, né? A gente tem a mecanotransdução, a gente tem o dano muscular e a gente tem o estresse metabólico. Dos três, o que menos pesa é o dano, porque o dano Sim, ele tende a diminuir com a maturação do músculo. Né? O cara com 15, 20 anos de treino, né, elite, já, é, o dano vai sendo coisa corriqueira. Mas a mecanotransdução a gente não pode nunca isolar porque é o treino. Então tem que sim, ter o treino. E se tiver o treino, né, se o objetivo é a hipertrofia, eu preciso ter o espaço temporal para causar a inflamação. Essa inflamação, ela vai flutuar ali no espaço de exercício
entre 30 a 45 segundos. Então, você pega um corredor de 100 metros rasos, de 400 metros rasos, de elite, e você vê qual é o tempo que o cara faz dos 400 metros. 46, por aí. E você vê que a prova, o tipo de exercício que mais produz lactato, por exemplo. O lactato, ele não é o responsável, mas ele é uma consequência disso. Então, ele aumenta a produção justamente por causa dessa inflamação. Então, eu não posso dissociar o mecanismo da hipertrofia sem a mecanotransdução, né, que é o exercício em si, e sem o efeito consequência, que é o edema. Então, uma vez Correto. que ocorre o edema, eu começo a fazer uma sinalização violentíssima ali, que demoraria uma aula inteira para a gente explicar, porque ela começa upstream, ou seja, na membrana, né, principalmente nos componentes lipídicos ali da célula, e dali ela vai downstream, ou seja, ela vai ladeira abaixo, pela via canônica, até ela estimular a síntese proteica. Né? Só que as pessoas têm que entender que a distância da primeira injúria que é sofrida na membrana celular até a estimulação da síntese proteica, o caminho é muito longo. Né? A gente tem a intervenção de neutrófilos, de macrófago do tipo 1, macrófago do tipo 2, aumento de espécie reativa de oxigênio, aumento de proliferação de óxido nítrico, né? Porque é um efeito fisiológico que vai acontecer, até que as células satélites sejam retiradas do espaço quiescente delas. Então, elas estão lá quietinho, estão lá dormindo. E toda essa complicação metabólica vai acordar a célula satélite, que eu costumo dizer o seguinte: Sim. você tem um exército invasor tentando destruir o castelo. Só que o castelo tem uma muralha muito grande que os caras não conseguem penetrar. Só que o inimigo ele veio com catapulta. Então ele começou a tirar um monte de pedra ali e a muralha desceu. A muralha desceu, os inimigos entraram e mataram uma parte dos caras que estavam defendendo o castelo. Só que aí vem o processo de regeneração e reparação, que fica por conta dos macrófagos do tipo 2. Esses macrófagos vão fazer o quê? Eles vão recolher os mortos e vão chamar os soldados que estavam escondidos. Então, enquanto começa aquela confusão ainda dentro do castelo, vem o exército que vai salvar, que estava escondido lá na floresta. Esse exército são as células satélites, que vêm para preencher o espaço daqueles que morreram e vêm para fazer a reconstrução do castelo. Então, assim, é um processo extremamente complexo, é um processo longo, mas que nós não podemos separar, a não ser que eu faça uma imitação do fenômeno. E aí a gente teria que falar sobre oclusão vascular. Né? Mas mesmo assim, a oclusão vascular geraria inflamação. Então, assim, partindo do pressuposto que você tem o exercício de hipertrofia, né, com porcentagem da carga máxima, com o protocolo que você quiser, rest pause, bisete, trisete, não interessa, e você faz com que ocorra esse edema, a inflamação instalada, o processo hipertrófico ele poderá acontecer. Aliando a isso, a creatina vem como se estivesse trazendo um monte de armas novas para finalizar a batalha mais rápido. Então, a creatina ela se comporta de uma maneira que ela potencializa essa batalha a favor dos defensores, aqueles que estão defendendo o castelo. Então, assim, a creatina ela é importante para o processo? Ela é importante para o processo. E aí, respondendo aquilo que você tinha perguntado, a creatina ela está envolvida nos processos de tradução, nos processos de aumento de expressão gênica e também na ativação desses fatores que são reguladores miogênicos. Ou seja, a creatina interfere nesse processo da miostatina, por exemplo? Sim. Qual é a proporção? Isso a gente não sabe. Eu não posso comparar a ação da creatina com a ação da testosterona, por exemplo, que causa uma inibição muito maior. Mas
dentro da sua porcentagem ali, ela contribui também. Então, a gente pode falar que todo esse processo de aumento de expressão gênica, de proliferação de células satélite e até o processo de síntese proteica, a creatina está envolvida nisso. Então, sim, ela é um potente auxílio ergogênico no que diz respeito à hipertrofia muscular. Legal o que você falou, né? Na hora que você estava explicando, né, essa parte da gente isolar, né? Isolar os efeitos. Quando a gente pensa, né, no ser humano, né, a pesquisa clínica, é muito difícil a gente isolar esses efeitos. Mas eu lembro quando eu estava lá na Unicamp, onde eu fiz meu doutorado, eu estava pensando justamente em fazer um experimento in vitro da suplementação de creatina in vitro. Então, assim, possivelmente, se a gente conseguir fazer esse delineamento in vitro, a gente consegue saber se esse estímulo, né, de mecanotransdução, se é por meio, né, da ativação das integrinas ou se é da própria creatina para estimular a síntese proteica. Acho que a única forma da gente tentar conseguir isolar esses efeitos é por meio de mimetizar, né, pegar uma célula muscular e fazer isso in vitro. Acho que seria a única solução. Tem uma pergunta da Amazonas aqui, Otávio, que é bem interessante, é uma pergunta que é muito frequente, né? Mulher usar suplementação de creatina. Ela tocou no assunto que eu achei legal, que é assim, como a gente fala, né? Que a creatina, ela causa retenção hídrica. Uhum. Aí a mulher, ela tem aquele medo, eu não quero usar creatina para não ter mais retenção hídrica. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Olha, ela pode usar tranquilamente, que ela não vai ter retenção hídrica. Pode usar tranquilamente. O único problema que a creatina pode causar, mas não para pessoas que estão buscando hipertrofia, pessoas de academia, o único problema que ela pode causar seria para o atleta competidor, principalmente para lutadores que dependem de peso. Então, eu tenho um atleta numa categoria X, com a suplementação de creatina, ele pode aumentar aí uns 4, 5 quilos. Se ele fizer a suplementação com uma dieta, né, junto com a dieta já programada, não tem problema. Agora, se isso não ocorrer, esses 4, 5 quilos de aumento no peso, não é gordura, mas no peso, pode prejudicar na pesagem, pode prejudicar na categoria que ele vai lutar. Tirando isso, não há empecilho nenhum em usar a creatina no esporte, na vida, no cotidiano, no dia a dia, porque é o suplemento mais seguro que existe hoje no mundo. E já aproveitando, né, falando em segurança, não há nenhum relato na literatura com relação à creatina causando problema hepático ou problema renal. Né? Me desculpem aí alguns nefrologistas desatualizados de plantão, né? Mas a creatina não causa nada, 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 nem no rim, nem no fígado. É bem legal isso que você acabou de falar, professor, porque mais uma vez se mostra, né, a prática. Né? Você associa a teoria na prática, mostrando aí, orientando sobre os lutadores, né, esportes, né, que envolvem categorias, tem que tomar muito cuidado. Então, quem é preparador físico e trabalha com atletas de categoria tem que tomar muito cuidado aí com a suplementação de creatina, o momento que vai fazer essa suplementação. Então, mais uma vez, é importante ajustar essa suplementação de creatina com o nutricionista do atleta, caso for. E para complementar a resposta do professor Tasso em relação à suplementação de creatina para mulheres, a gente tem que lembrar que essa retenção hídrica é intramuscular, tá? Muscular. Então não vai ter nenhum problema de aparência no corpo da mulher, tá bom? Então eu gostaria de destacar isso aí também. O professor Tássio está ouvindo? Está Tô, ouvindo aí? Você tô. deu uma parada. É porque você deu uma parada aqui para mim, Eu mas tô vendo beleza. Então, que tá parando, eu tô normal aqui. então tá bom. Vamos continuar aqui. Olha só, Uma coisa que. antes de Oi. continuar, duas respostas rápidas aqui para dois comentários. Né? O primeiro é do Henrique Brum, que é o meu capitão de operações especiais. Henrique, o seguinte, você não precisa retirar a creatina 15 dias antes, mesmo porque
quando você retira a creatina, você precisa aí de 5 semanas para a célula voltar às concentrações normais. Então, para causar o tal do inchaço, se por acaso ocorrer, isso só depois de 5 semanas. Então, 15 dias não vai fazer diferença. Né? Então, é melhor você controlar a dieta do sujeito e manter a suplementação de creatina, né, durante a competição. Aliás, antigamente existiam protocolos de suplementação, né? Você fazia ciclos. Então, o que se usava era usa 3 para 4 mais 3 por ano. Né? 3 meses para 4 usa mais 3. Desde 2019, uma conversa que eu tive com o Eric Ralston, lá no American College, e a gente estava justamente discutindo sobre creatina, que ele falou que ele já tinha dados de que não há necessidade de interromper a suplementação. Né? Então, você começou a suplementar hoje, só para no túmulo, não precisa parar mais, vai embora. Né? E uma outra pergunta com relação aos atletas de endurance. A creatina ela não é um substrato específico para uma maratona, para uma outra maratona. Porém, ela pode ser utilizada durante o treinamento, porque o maratonista também precisa treinar potência. Né? Ele precisa treinar força. Então, ele pode usar a creatina também no seu treinamento. Ok. Eu gostaria também de discutir agora com você sobre um tema que você até abordou anteriormente, foi sobre o papel, né, da suplementação de creatina na supressão da miostatina. E aí, eu gostaria de saber sobre evidências hoje que a gente tem, as evidências atuais. Ela destaca aí o papel da creatina em relação a algum fator epigenético na supressão da própria expressão da miostatina, ou já é um fator mais pós-traducional? Como é que funciona esse mecanismo aí molecular da suplementação de creatina na miostatina? Então, assim, tem um artigo publicado agora, 2021, de um amigo meu chamado Darren Candle, que é um dos principais pesquisadores de creatina do planeta, que são meus parceiros, né? Então, a gente tem hoje... falar em creatina, você tem que falar de 3 caras. Darren Candle, Scott Forbes, que deve estar perimpilando aqui pela live, que ele aparece aí, né? Faz uma gracinha e só, ele está por aí. Então, o Darren Candle, o Scott Forbes e o Eric Ralston. São os 3 caras que mais estudam creatina e são meus parceiros, principalmente o Scott Forbes e o Darren Candle. Publicação agora, recente, de 2021, justamente sustentando, embasando esses mecanismos, né, miogênicos, não só no músculo, mas também no osso. Então, mostrando envolvimento para ativação tanto de osteoblastos como osteoclastos. Então, até o osso está sendo beneficiado com a creatina. Agora, lógico, vou voltar a repetir. Não adianta tomar creatina e ficar deitado na cama. Né? O osso precisa de pressão. Então, eu tenho que ter atividade piezoelétrica ali. Se eu não tiver pressão, não tem jeito. O músculo tem que ser ativado. Então, ou seja, tem que treinar. O carro-chefe é o treino. O carro-chefe é o É o treino. treino. Eu acho que isso é super importante, essa mensagem que você deixa, porque é aí que entra o papel do personal trainer, do profissional de educação física. Mais uma vez, né, se a gente pensar em saúde, saúde óssea, saúde muscular, é você que está assistindo essa live, você personal trainer, você estudante de educação física, que é o responsável por manipular de forma assertiva as variáveis do treino. Então não adianta nada, só a suplementação por si não vai fazer milagre. Falando dos personal trainers, eu contribuí já há quase 20 anos, porque eu comecei a estudar creatina no mestrado, estudei creatina no doutorado. E aí eu tenho os meus dados também, que estão publicados no Journal of Strength Condition Research e no Journal International Society of Sports Nutrition. E os 2 artigos contra a mente força e hipertrofia, que só não entrou numa meta-análise porque eu fiz com 8 semanas. Senão estava na meta-análise lá no Sport Medicine. E esses 2 papers que eu publiquei, eles ficaram como top 1 tem uma organização que ela seleciona os 20 melhores artigos de um ano.
ele ficou mais de 5 anos como o número um dos mais lidos, que foi justamente esse quando eu comparei o protocolo de densidade, de intervalos decrescentes com intervalo fixo e os grupos usando creatina. E usei o Golden Standard, né? Usei ressonância nuclear magnética. Então, esses dois artigos eu mostro as figuras, que são impressionantes. Não precisaria nem de estatística, porque só você Sim. olhar a figura do pré e do pós é uma coisa impressionante. Né? Principalmente quando você observa a bíceps e tríceps e peitoral, porque eu fiz imagem de cima, né? O cara deitado aqui, então pegou deltoide, peitoral, bíceps e tríceps. E tem as imagens dos membros inferiores, que você vê adutor, vasto lateral e glúteo. Né? Então a imagem é impressionante. Esses artigos foram publicados, acho que, não sei se 2005, 2007, por aí, é só fuçar lá. E teve até a participação do meu grande amigo Steven Fleck. Né? Na época estava ativão e ficou maluco com esse. É, Né? Mas então os personal trainers podem se valer dessa contribuição dentro da academia também. claro, com certeza. Então vamos aproveitar, né? Vamos colocar mais na prática aí para o personal trainer, voltado aí mais para hipertrofia. Pensando em protocolo de uso de suplementação de creatina, né? Existem alguns nutricionistas que defendem mais a linha de tomar, né, uma quantidade diária, e tem outros que sugerem fazer, né, o que eles chamam de carregamento, né, ou sobrecarga. Gostaria que você discutisse um pouco desses dois protocolos, Uhum. né, em relação à eficiência, se existe de fato, né, a gente tem evidência hoje científica atual que fala assim, ó, o carregamento é Uhum. mais eficiente que o outro. Eu gostaria que você discutisse um pouco disso, Então, voltado para a hipertrofia. olha só que bacana, né? Essa pergunta sua é fantástica. Quando eu fiz os meus protocolos, né, eu usei 30 gramas durante 7 dias de carregamento, fracionando em 5 ou 6 doses, a partir daí 5 gramas. Só que esse protocolo ele já está ultrapassado. Então, o que a gente sabe hoje? Eu publiquei o mês passado um artigo, eu, o Darren Kahn, o Scott Forbes e o meu doutorando, falando justamente sobre isso. E ainda um tema bem bacana que é você pode tomar creatina sem treinar até, que tem benefício. Mesmo sem o treino, só se você tomar creatina tem benefício. Então, hoje, o que a gente sabe? Se você tiver pressa, você vai fazer o carregamento por 3 dias. Então, você vai colocar lá de 20 a 30 gramas, fracionado, logicamente, em 5 ou 6 doses, de 3 a 5 gramas, durante 3 dias. A partir do quarto dia, você só toma dose de manutenção de 5 gramas. Então, esse é um protocolo, caso você tenha pressa. Agora, não, eu não estou com pressa. Eu quero ir treinando e tomando. Então, você pode tomar tranquilamente de 3 a 5 gramas por dia durante umas 4, 5 semanas, que você vai aumentar as concentrações celulares tranquilamente. Lógico que nós temos aqueles que são responders e os não responders. Né? Então, aí a gente não pode ir contra a natureza. Mas a maioria das pessoas respondem bem. Então, assim, são esses dois protocolos. Agora, a dosagem. A dosagem, muita gente às vezes fica argumentando porque o cara quer tomar mais. Então, o cara assim, mas e se eu tiver com um bodybuilder na minha mão? E se eu tiver... Pessoal, a coisa é muito simples. É 0,3 por quilo de peso corporal magro. Eu não posso pegar um sujeito com obesidade mórbida que pesa 180 quilos e por causa do peso dele eu vou fazer a suplementação de acordo com o peso dele. Não. Ou é a minha massa magra, se eu tiver condição de aferir isso, ou então é o peso ótimo. Então você vai no nutricionista, o nutricionista fala assim, olha, você está acima do peso. Seu peso ótimo é X. Então nós vamos fazer o cálculo em cima desse X. Ah, mas eu tenho um bodybuilder que pesa 160 quilos. Então, muito bem. Qual é o percentual de gordura dele? Ah, o cara está flutuando entre 5% e 7%. Perfeito. Então, 0,3 vezes 160. Você vai ver a quantidade que vai dar. Ah, mas então o cara pode Sim. tomar mais? Não, ele não pode tomar mais. Ele vai tomar de acordo com o peso magro, né, dele. Simples.
Outro detalhe, que eu vejo muita gente... Hoje, você viu o post que eu fiz hoje? Hoje eu acordei meio E, revoltado. Hoje eu acordei revoltado. Porque, mesmo, tem muito pseudocientista, tem muito curandeiro, entendeu? Muito metido a expert por aí. E eu estou vendo que o Dunning-Kruger está aumentando muito. Né? Para quem não sabe, Dunning-Kruger é uma curva em U, né, invertido, que quando o cara chega na pontinha da curva, lá no ápice, ali ele mostra o maior grau de imbecilidade que pode existir. Que é o cara que ele acha que sabe, mas não sabe porra nenhuma. Né? Então tem muita gente falando um monte de merda o tempo todo, e hoje eu acordei puto e fiz esse post. Vamos lá ler, vamos lá ler. Então, então o negócio é assim. Eu vou suplementar com a creatina, vou fazer o protocolo X se eu tiver pressa, vou fazer o protocolo Y se eu não tiver pressa. Então, todo mundo já está sabendo. E se eu tomar mais? Se eu tomar 20 gramas de creatina por dia? Se eu tomar 30? Você está perguntando se vai ter algum problema no rim ou no fígado? Não. Só que você vai aumentar a concentração excretada de creatinina. Está jogando dinheiro fora. Eu dei uma aula para o Lancha, na USP, que eu mostrei um artigo da Biochemistry Cell, que o cara mostra a cinética da enzima. Então, ele mostrou o seguinte, olha, você tomou a creatina no tempo zero. O ápice de concentração na célula vai dar 1h30 depois. E quanto de creatina que eu consigo colocar para dentro da célula? 5 gramas. Então, acabou. Mas se eu quiser tomar 10, o problema é seu. Você vai ter 5 gramas entrando na célula. Ah, mas me falaram que tem o bodybuilder falando de tal que toma 30. Bom, problema dele. Se ele é patrocinado, ele ganha creatina, ele vai dar creatina o que ele quiser. Se ele quiser pegar a creatina e enfiar no rabo, ele enfia. Né? Mas vai ser aproveitado na célula dele 5 gramas. Ponto final. Acabou-se. Né? Então, os caras são insistentes, porque o cara ele acha que é aquela coisa do quanto mais, melhor. Ah, mas se 5 é bom, 10 é melhor. Não, 10 não é melhor. Tá? A capacidade da célula é de 5 gramas. Ponto final. Aceite se quiser. sim. Se não quiser, o problema é seu. Pô. Ciência não é crença. É isso que acontece. O que eu acho legal que você mostrou, né? Acabou quebrando mitos, né? Porque muita gente ainda acredita que um protocolo é melhor do que o outro. E você mostrou na prática, né, o que é a diferença, né, do protocolo quando faz o carregamento ou a sobrecarga e quando não faz. A única diferença, pessoal, na prática, que o professor Tassi acabou de mostrar, é o tempo, tá, que o seu aluno vai chegar no ponto de saturação dele de creatina. Então, se você faz a sobrecarga ou o carreamento, você vai chegar no seu ponto de saturação de creatina mais rápido quando comparado com outro protocolo, que ele falou que você vai precisar de mais tempo para chegar no ponto de saturação. E aí, pensando nisso, né, achei um ponto bem interessante, professor, que na hora que o nosso aluno está lá naquele ponto de saturação, chegou no ponto de saturação dele de creatina, ele pode ficar por um período indeterminado de tempo, fazendo uso, suplementação, ou seria uma estratégia interessante ele parar por um período de tempo, tipo Não. o que a gente chama aí de washout. O que você Então, recomenda? então, isso é o que a gente achava no passado. Né? E eu tenho até eu vou até fazer um post sobre isso. Eu estava no colégio americano em 2019 e teve uma palestra do Stuart Phillips e que tinha sido após uma palestra do Eric Halson sobre creatina. Aí o Eric falou da creatina, não sei o que, anunciou o Stuart foi lá da palestra dele. Aí o Eric veio e sentou aqui do meu lado. E aí eu peguei, a gente estava conversando ali, eu falei, ô Eric, vem cá, você viu esse paper que eu publiquei? Ele disse, qual? Eu falei, do futebol? Ele disse, não, não vi. Eu falei, então dá uma olhada. Aí eu peguei um celular, mostrei para ele. O que a gente fez? Nós suplementamos jogadores de futebol, foi até o pessoal do Palmeiras, profissional, agudamente com creatina. Então foi uma semana de suplementação aguda, 30 gramas por dia. E fizemos os testes de potência. Todos eles melhoraram. E aí eu estava mostrando
esse paper para o Eric, né, com o meu celular, e os meus doutorandos estavam atrás de mim tirando a foto. E nesse momento que o Eric falou, olha, pô, a gente também está com uns dados bacanas aqui, porque não precisa mais esse negócio de você interromper. Então, você pode tomar creatina agora, vai até a morte, pode tomar que não tem problema nenhum. Porque se você começa a tomar, é lógico, o organismo, ele, feedback negativo, ele para de produzir. Mas não tem problema, porque você está retroalimentando ali o tempo todo. Então, não precisa parar, vai embora, vai tomar até o fim. Agora, o que muita gente confunde é o seguinte, eu preciso tomar todo dia? Não. Ah, eu esqueci de tomar. E o que eu faço? Tomo amanhã. Mas que horas que eu vou tomar creatina? Antes do treino? Depois do treino? A hora que você quiser. Porque o problema é um. Eu tenho que aumentar as concentrações plasmáticas de creatina. Uma vez que isso aconteceu, independe o momento. Pode ser em jejum, vai tomar, em vez da glutamina, toma água, limão, creatina e espera a gratidão. Vai lá. Pode ser treino, durante o treino, antes de dormir, a hora que você quiser, não tem problema nenhum. A creatina, você tem que aumentar a concentração plasmática. Aumentou? Acabou-se. Toma o horário que você quiser. Legal. E aí vamos pensar agora, Tasso, na periodização do treino. Vamos mais Uhum. para a prática aí do personal treino. Quando a gente tem uma periodização do treino, a gente divide, né, em o nosso macrociclo e mesociclo, os microciclos, e aí a gente pensa na suplementação da creatina. Na sua opinião, você vê se alguma das fases da periodização que seria mais interessante a gente entrar com a suplementação de creatina? Se sim, qual fase que você indicaria o uso da suplementação de creatina na periodização do treino? Olha, como eu falei agora, você começa a suplementar com creatina, você não precisa parar mais. Então, na verdade, não existe o momento, né, o período A, B ou C. Você pode tomar creatina no início, no meio, no fim da periodização e continuar na transição. Se a gente estiver falando do esporte, estiver falando de uma periodização feita na academia, para o treino de hipertrofia. O que vai acontecer é que a ação da creatina ela vai ser mais eficiente quando você fizer os treinos com uma densidade maior. Ou seja, aquele treino que você tem um tempo de recuperação entre as séries, entre os exercícios menor. Então, a eficiência dela vai ser para esse momento. Agora, não quer dizer que ela não seja eficiente para aquele treino que você quer fazer, mais de força e menos de resistência, né? Não esperem que eu fale sobre intencional e metabólico, porque eu não vou falar essas duas palavras. Já falei que esta merda não existe. Uma coisa que eu acho que é legal, vou até tocar num tema mais polêmico. Então, quando você fala em densidade de treino, né, quando a gente faz essa manipulação das variáveis de treino, principalmente aí para mexer, né, na densidade, a gente vai acabar alterando a pausa, né, que é o intervalo entre as séries e entre os Tá? exercícios. Aí a gente entra naquele tema mais polêmico, né, aquele treino time efficient, né, que é o treino eficiente, o treino de curta duração. E aí, se a gente parar para pensar, né, pegar um aluno aí, nível intermediário, vamos imaginar que o personal trainer tem um aluno que é aquele, acabou de sair do iniciante, está começando ali nível intermediário, e é aquele aluno que ele tem um tempo mais limitado para treinar por causa do trabalho, das atividades familiares, né? Como uma pessoa normal geralmente tem, né? Não é Uhum. aquele aficionado por musculação. É um cliente que muito comum que nós recebemos na sala de musculação. Então, eu acho que a gente pode até usar a estratégia da suplementação de creatina, que ele vai conseguir recuperar mais rápido. E aí, se ele Tá. consegue recuperar mais rápido, a gente acaba, né, podendo diminuir o intervalo entre as séries, entre os Uhum. exercícios, manipulando a densidade do treino, e aí fazendo com que o treino dele, entre aspas, né, ele fique menor duração, a sessão de treino fique uma menor duração, com praticamente o mesmo volume de treino. Seria basicamente isso que a Tá. gente consegue aplicar, né, o que você acabou de falar. Fazer a suplementação de creatina para aumentar a densidade do treino e aí, consequentemente, ele ter os estímulos aí
de Então, hipertrofia. na verdade, eu sempre coloco assim: o problema a ser resolvido é a manipulação do VID, né? VID, que é volume, intensidade e densidade. Agora, o carro-chefe da hipertrofia, nós já sabemos que é o volume. Né? O volume. Isso aí eu tenho duas lives que estão gravadas lá no meu YouTube com o Vandré, que a gente ficou falando sobre isso. Né? Então, o volume é o carro-chefe. Então, assim, Sim. eu posso fazer um volume alto com uma densidade alta? Posso. Porque tem gente que escutou aquele negócio que foi falado do Matveyev, que o volume, a intensidade e o volume são inversamente proporcionais. Eles não são. Porque eu posso ter um volume alto com uma densidade alta ou um volume alto e uma densidade baixa. Depende. Agora, como o carro-chefe é o volume e eu não posso abrir mão do volume, a única variável ali que eu vou manipular, quer dizer, a única não, eu posso talvez até diminuir a intensidade, mas eu vou manipular a densidade, que vai Sim. ser diminuindo os intervalos. Só que é tal história. Quem é que aguenta um treino com densidade alta? O intermediário não aguenta, não. O cara tem que ser avançado. Porque imagina o seguinte, não estamos falando do treino fofo, né? É o cara que vai para academia e faz o treino fofinho dele. Não, estou falando do cara que vai para treinar. Então nós vamos fazer agachamento, vamos usar aqui vamos usar ciência. Então é o seguinte, vamos usar um coeficiente aqui de 2,0 com relação ao agachamento para o teu peso corporal. Já começamos daí. Né? Se agacha com 2 vezes o seu peso? Não é muito. Então é fofo, meu querido. Vai para o outro lado. Então vamos botar 200 quilos, vamos botar 240 quilos nas costas. Beleza. Vamos fazer quantas repetições máximas? Ah, eu aguento 10. Então, beleza. Então, faz 10 com 240 quilos. Beleza. 30 segundos de descanso. É para macho, né? Então, Aí o cara tem que estar bem treinado. 6 séries de agachamento com 240 quilos com 30 segundos de intervalo. Só avançado. Aí eu estou fazendo time efficient. É, Porque eu estou mantendo o volume de repetição. Só que eu estou encurtando a pausa. Agora, quem é que tolera uma pausa curtinha dessa aí? É só o cara treinado. Iniciante, muito intermediário, treinado. fora. Não aguenta. Não aguenta. Desse caso, é praticamente só indivíduos altamente treinados. Mas, Exato. assim, o exemplo que eu contextualizei, Otácio, é aquele cara que, por exemplo, ele é o cara intermediário, mas ele dá 2 minutos de intervalo, 1 minuto e meio de intervalo. É um cara que não consegue recuperar bem. E aí, no caso, a suplementação ela consegue fazer uma recuperação mais Sim, rápida, lógico, e aí sim. ele consegue manter o mesmo volume de treino, ou às vezes até consegue um volume de treino maior, aumentando a densidade pelo uso da creatina. Essa que é a ideia, porque a gente sabe que esse aluno aí, extremamente treinado, é a minoria, né? É bem baixo o percentual que a gente tem na Mas academia no dia a o dia. curioso é que o intermediário, quando ele está fazendo uso da creatina, por si só ele já começa a sentir a diferença. Porque fala assim, Sim, caramba, já estou pronto para outra série. Já recuperei. E ele vê que a força não está diminuindo. Porque qual é o indicativo que a força diminui? É quando você diminui a repetição. E o cara consegue manter ali, vamos supor, 10, 12, 10, 12, 10, 12, até a última. Falou, pô, mas eu não conseguia fazer isso, estou conseguindo agora. Pô, a creatina é que está te empurrando, velho. Né? Então ela está te ajudando aí. Ó. Você está treinando bem, está tomando creatina, está dormindo bem, está comendo bem, só pode ir para frente, né? aí falou tudo, né? Comer, né? Treinar e dormir. É o ideal. Tá, vamos para a última pergunta aqui, e aí depois a gente abre para o pessoal aí, que o pessoal está fazendo bastante pergunta, acho que vale a pena. Vamos falar um pouquinho aí sobre método de treino. Você acabou de publicar, foi aceito um artigo seu. Ó, ó, Gostaria de falar. peraí, ó. Olha aqui, ó. Ah, deixa eu. Ah, Olha lá. Foi aí, aceito vamos. ontem.
Já está na Vamos parte falar sobre. da Apply Physiology, Nutrition and Metabolism. Está lá. Tá vendo? Vamos falar aí sobre esse paper aí, que já saiu, que eu gosto de novidade aqui. Fresquíssimo, fresquíssimo. Tá vendo como é que eu tô atualizado, hein? Esse está pegando Eu quero... fogo. E ó, Então conta para nós aí, faz Rest um pause e review, top hein? set. O que, Faz que um a gente review para nós, achou? hein? Os dois foram similares na força e na hipertrofia, comparado com o tradicional. E sujeito treinado, hein? Não era iniciante, não. Porque agora é o Os in- seguinte, eu tive um mestrando meu, Hum, Vinícius, que ele tinha feito uma comparação de rest pulse e B7 para ver gasto calórico, né? Então a pergunta era qual dos dois protocolos tinha o maior gasto calórico? Aí eu já adiantei e falei, ó, calma, porque neguinho vai ver a conclusão, vai achar que para emagrecer tem que fazer esse e não fazer o outro. Então, com relação ao gasto calórico, é zero, é lixo, não serve. A única coisa que eu quero saber é que entre um e o outro, qual é aquele que tem um gasto calórico e se tem significância estatística ali. E aí a gente certo. que o B7 tem um gasto maior em relação ao rest pause, né? E agora aqui, a gente queria saber o seguinte, se esses protocolos, como é que eles iam se comportar com relação à força e hipertrofia? E o que a gente viu? Foram iguais. Foram iguais. E nesse, os protocolos, vocês equalizaram o volume de treino? Como é que foi? Não, tudo equalizado. Se não equalizar, não tem jeito, né? Tudo equalizado. Sim. Entra aquele dilema, né? Assim, é uma coisa que existe uma briga na metodologia, né? A maioria, né, dos revisores vão pedir para equalizar o volume de treino e tal, mas aí às vezes a gente depender. Tudo nos trinks. É, Recordatório alimentar, tudo controladinho. legal. Pois eu vou ler e vou fazer um post aí sobre esse paper aí. Vou ler amanhã e faço depois da manhã eu Ó, entrego esse tem post. aqui a Gabi fazendo uma pergunta. Deixa eu já responder isso aqui. Olha só. Não existe treino metabólico e nem treino tensional. Todos os treinos são tensionais e todos os treinos são metabólicos. Esse negócio de falar, não, hoje o treino é mais tensional ou é mais metabólico, é coisa de guru. Foge do guru. Ô, Tassi, é uma coisa interessante, esses termos, né? Às vezes é aquilo que eu falo, né? Porque muita gente também me pergunta, né? Tem treino metabólico, treino tensional? E aí, assim, a gente vê que alguns professores, alguns pesquisadores até falam, né, sobre o termo metabólico, sobre o treino tensional, e às vezes é mais parte didática para explicar mais para o aluno de graduação, tá? Do mesmo jeito, por exemplo, treino aeróbio, treino anaeróbio, né? E se a gente pensar do ponto de vista bioquímico, não existe. Não Não, existe nada anaeróbio. tudo é Eu aeróbico. não posso falar assim, 400 metros rasos, né? A corrida. Ela é aeróbia, totalmente aeróbia. Não posso falar que é anaeróbia. E aí, se a gente olha lá nos livros, né, alguns livros ainda usam esse termo. Então, assim, mais para ponto de vista didático. Concordo com você, se a gente pegar na literatura científica, a gente não vai encontrar um treino tensional, um treino metabólico. Então, assim, é importante, as pessoas que estão assistindo, concordo com o professor, esse treino metabólico, ele não existe. Pode ter chegado no Brasil esses termos mais para fins didáticos, que tem que tomar muito cuidado, É. tá? Para o aluno de graduação, para o profissional que ainda usa isso, toma muito cuidado. É como se a gente tentar explicar algo lá para o nosso aluno de personal. A gente pode usar coisas didáticas, igual o professor aqui no início da live usou várias metáforas de forma didática para explicar síntese proteica, né? Então, eu acho que isso é importante a gente tomar cuidado aí na hora de levar isso para a prática, esse Mas conceito aí. ó, hoje nós vamos fazer um treinamento mais volumoso, Isso, né? também pode. Hoje vai ser maior. Não, hoje ele vai ser denso. Mas o que é denso? Os intervalos vão ser curtos. Então,
Se o intervalo é curto, eu vou ter que abaixar a carga, senão você não aguenta. Então, vamos manipular as variáveis do treinamento. Show de bola, isso aí. Pessoal, mais alguma pergunta? Antes que faça outra pergunta, olha só. Nós fizemos reunião, a gente está fazendo reunião do grupo de pesquisa toda segunda-feira. E nós tivemos 2 reuniões seguidas discutindo um tema: hipertrofia sarcoplasmática. 2 temas do mesmo grupo de pesquisa, que é do Michael Roberts, lá de Auburn University. Né? E aí, o que a gente constatou? Né? Uma foi uma revisão sistemática e a outra foi um artigo original. Que hipertrofia sarcoplasmática, na verdade, é um unicórnio. Todo mundo, Ah, mas ninguém viu. tem até um paper, né, intitulado, né, sobre hipertrofia É sarcoplasmática e esse unicórnio. paper, o meu mestrando apresentou segunda-feira agora. E a gente, Sim, ele apresentou, o outro apresentou e a gente discutiu em cima disso. E o Joe Antônio, que é o CEO da International Society Sports Nutrition, ele tinha me feito um convite para participar da convenção. Como o brasileiro não pode entrar nos Estados Unidos, eles fizeram um presencial lá. E aí ele me convidou, falou assim: Tasso, faz uma pergunta para um dos nossos palestrantes. Eu falei: beleza. Então procurei ali, vi que o Michael Roberts ia falar sobre hipertrofia. Né? E é justamente os artigos que a gente estava destrinchando. E aí, está até gravado um post meu aí. Eu perguntando para o Michael Roberts. Estou perguntando para ele assim: olha, na sua opinião, né, para deixar ele bem na parede, na sua opinião, o que é mais importante para a hipertrofia? O dano muscular, o estresse metabólico ou a mecanotransdução? Aí ele já começa assim: bom, obviamente que essa pergunta é difícil, né? Essa resposta é difícil, mas hipoteticamente falando, blá blá blá. Aí ele falou a mesma coisa: olha, o dano a gente deixa ele um pouquinho de lado, e aí a gente tem que pensar mais na mecanotransdução, no estresse metabólico e tal. Então é isso que eu queria ouvir. teve um paper, se eu não me engano, é de 2019 ou 2020, que ele fala sobre a hipertrofia sarcoplasmática, mas ele, assim, foi bem, eu achei, assim, bem interessante, ele foi experimental, tem limitações sérias, porque foi de 6 semanas também, então ele não conseguiu isolar, de fato, a hipertrofia miofibrilar, a hipertrofia sarcoplasmática. Depois eu até te mando. Discuti esse paper com o Vandré, e ele não concorda de jeito nenhum Não, com esse trabalho. eu e o Vandré somos bem sintonizados. A gente É, discutiu isso aí. O problema é o seguinte: sabe por que o cara usou o termo? Porque é o seguinte: no sarcoplasma, você tem inúmeras proteínas que são oriundas do sarcoplasma e elas sofrem expressão gênica durante o processo do treino, que tem que ser crônico. Dentre essas proteínas, nós temos uma série de enzimas da via glicolítica ou glicogenolítica que estão sofrendo aumento de expressão gênica. E no paper, o que o cara faz? O cara pega uma série de enzimas que o cara dosou antes e depois. Todas as enzimas que atuam na via glicolítica. E o que o cara viu? Tantas semanas depois, puf, lá para cima. Aumentou a atividade de tudo. Então, assim, olha, se eu estou mexendo com proteínas sarcoplasmáticas e elas estão aumentando, então eu posso falar da hipertrofia sarcoplasmática? Pode. Só que o evento hipertrofia é quando tem aumento de secção transversal ou longitudinal da fibra, não do volume aquoso dela. Só que dentro desse volume sim, aquoso, eu tenho proteína. Né? Então, é uma consequência da, mas não posso chamar isso de sim. hipertrofia sarcoplasmática. O que eu acho interessante nessas discussões é que acaba sempre, né, a gente discutindo, entre aspas, né, brigando do ponto de vista científico por nomenclatura. E o que eu sempre penso, é melhor entender, né, todo o processo, e aí a nomenclatura pode ser, para mim, tá, do meu ponto de vista, hipertrofia sarcoplasmática, hipertrofia miofibrilar. Desde que a pessoa, né, o leitor, o profissional, ele entenda o conceito, fique claro, ele domine,
Eu acho que isso é o mais importante. Professor Tasto, estamos chegando aí ao final. Acho que eu quero deixar você também descansar. Mas a gente pode marcar outras. Aqui, fico aqui, vamos varar a madrugada, vou pegar um uísque lá. Não, a gente pode fazer uma. Eu sei que você tem uma live do uísque. A É, gente marca uma live do uísque. Apesar de eu não beber uísque, eu prefiro um vinhozinho, uma cervejinha. A gente pode fazer uma live, né, do álcool, né? A gente pode pensar nisso. Acho que vai ser bem legal num sábadozinho. mandar aqui um grande abraço para minha amiga Regina Vilela, doutora em nutrição humana, né, PhD em nutrição humana, professora lá da Federal, minha parceiraça, dá aula na minha pós. Né? Regina, beijão. Só que a Regina, Show de bola. Galera, ela faz treino fofo ainda. antes de terminar, tá? Não sai não. Dá um joinha aí. Quem gostou da live aí, dá um joinha aí e tira um print meu e do professor Tasto aí, tá? Depois compartilha aí nos stories de vocês, marca o MB Brasil, marca o professor Tasto aí, para a gente convidar novamente e continuar essa conversa, que tá fantástico, tem muito assunto. Né? Isso porque a gente só falou da suplementação de creatina, um único suplemento. E no livro dele tem vários. Então, acho que vale a pena depois entrar em contato, manda um direct para o professor Tasso e ele vai orientar vocês aí para adquirir o livro. Professor, dá alguns recados aí sobre o curso que você tem, pós-graduação. Então, olha só, recado número 1. Se inscreva no meu canal do YouTube, que eu criei esse canal para transpassar os muros da universidade e tornar a informação acessível a todos, né, aos leigos, a todos. Então, se inscreva no meu canal do YouTube, Prof. Tácito Júnior, PhD, General T. Recado 2, compre o meu livro novo, que saiu o mês passado, Suplementação Nutricional no Exercício no Esporte, Fatos e Evidências. Recado 3, esse mês vai ter meu curso Bioquímica do Exercício, do macro ao micro-universo. A gente começa o curso exatamente no momento do Big Bang. E a gente vem numa linha do tempo até chegar dentro da célula. E aí, dentro da célula, a gente vai destrinchar todos os mecanismos de hipertrofia, emagrecimento, tudo. Esse curso ele tem 12 horas de duração, 100% online, os 3 últimos sábados de julho agora, 17, 24 e 31, das 8 a meio-dia. Tá tudo lá no meu link, na minha bio, Linktree, no meu stories, até eu arrastar para cima que chega lá. E, último recado, a especialização em treinamento de força e hipertrofia reinicia em agosto, dia 14 de agosto. As inscrições elas vão até o dia 30, improrrogáveis. E nós temos apenas 4 vagas. Hein? São 80 vagas, já preencheram 76 dos alunos que começaram ano passado. A gente interrompeu por causa da pandemia. Então, só tem mais 4 vagas. Quem tiver interessado, corre. É a melhor pós-graduação em treinamento de força e hipertrofia do Brasil. E a próxima turma só 2023. Portanto, perde tempo não. Vai lá. Show de bola. Pessoal, dá meus últimos recados também antes da gente ir embora. Quem não segue o MB Brasil, depois coloca lá o seguir. Quem não segue o professor Tasto, segue o professor Tasto. Tá? Segundo recado aí, em agosto, tá? Na semana do dia 9, o MB Brasil, tá? Junto com meus colaboradores, nós vamos dar um curso totalmente gratuito para vocês. Então fiquem atentos aí nos meus stories, nas minhas postagens, que a gente vai abrir inscrições para um curso 100% gratuito e online para todo mundo, só sobre musculação baseada em evidência. E para quem que ficou até agora, tá? Só para quem ficou agora, meu livro, tá? Eu vou dar um super desconto, tá? De R$70 e vai sair por apenas R$40, tá? E esses R$40 já está incluso o frete. Você vai receber na sua casa por R$40. Para adquirir, dá o print aqui, posta nos seus stories, marca o MB Brasil, me manda um direct que eu falo como vocês fazem para adquirir. Aproveita aí essa oportunidade aí. Apenas R$40. Só hoje, tá bom? Às vezes os caras me perguntam, né? O que eu faço, o que eu gosto de ler. Tá aqui, ó. Um dos meus livros de cabeceira. Aí, ó. Aqui, ó. Casca de nós. O Universo, uma casca de nós, Stephen Hawking. Eu gosto, eu tenho outro livro. Yeah. Ó, já leu esse aqui, Tasto? Tirania do Mérito. Do Mérito. Não li, não li.
Um livro que quebrou muito paradigma meu. Nossa Senhora, meu Deus, me transformou. Pessoal que está aí, eu vou contar uma curiosidade aí no final. Fui aluno do professor Tácito, lá na UFMU, em São Paulo, há muito tempo atrás, long time ago, né? 2001, se eu não me engano. Ele muito tempo. Jovem adolescente. Era um moleque ainda. Ah, Tácito, outra curiosidade. Na minha prova do concurso público, caiu o tema suplementação de creatina. Eu fiz a prova, tanto escrita quanto prática. Que show! Escrevi 27 páginas na mão. 27 páginas. Só sobre creatina. É isso aí, não. Galera, mais uma vez, brigadão, professor Tácito. Vamos marcar outra agora, tomando uma cervejinha, tomando um vinho. Uma live mais relaxada. Pessoal, fica com Deus. Um abraço e até mais. Valeu, pessoal. Valeu, Tácito. Brigadão mesmo. Tamo junto.